Karin, como estás? Já pelo seu sorriso, já vamos entregar logo. Quem que está aqui conosco hoje, Karin? Meu irmãozinho urso! Ei, Meu irmão caçula, o aventureiro Indiana Jones da família. Ele é Opa. literalmente o Indiana Jones da E é por família. isso que nós estamos com o propósito não, hoje de discutir algo muito legal, que é trazer assim o confronto homem versus natureza, né? É, não. ainda mais hoje, com o século XXI, com essa conexão. Então, assim, quando é necessário desconectar para se encontrar, né? Para se conectar consigo próprio, vamos dizer assim, né, cara? E acho que o Leif pode ajudar bastante a gente. Apresenta o Leif, seu irmão, cara. Vamos lá, Opa, vai. Então, Faça as vamos honras, lá né? fazer as honras, né? Meu É. querido irmão, meu irmão mais novo, Leif é meu irmãozinho. hum, Não vou nem falar quantos anos a gente tem de diferença. Fica não é difícil, muito não, né? não é muito não. Não, não é, né? Não é, não é. Não, Bom, Leif, não. ele é engenheiro, né? Mecânico, mora em Edmonton, Canadá. E ele trabalha hoje com manutenção dos hospitais, né? O cuidado e manutenção dos hospitais da província de Alberta. Que é lá É, para oeste, né? Perto do Pacífico, quase ali, né? Isso, mais isso. perto. Você tá. Olha, ele vive me cobrando para ir até lá, mas a gente Ah, chegou a se encontrar em Toronto quando eu morava na Flórida, né? Que ficava mais tá. fácil. Agora, quando a gente se encontra, a gente tenta se encontrar no meio do caminho que tem o nosso outro irmão do meio que mora. Então, eu tô aqui na Uhum. América do Sul, tô no Brasil, o Leif tá no Canadá e o Christian tá na Flórida. E aí, quando a gente consegue reunir toda a família, no meio do Na Flórida. caminho. É, mas eu tô Legal. devendo essa visita para ele. Então, é isso. Tá, tudo bem. E ele Mas o trabalha Leif, hoje com isso. ele tem uma experiência, né? Acho que também a gente pode começar, né, Leif? Você tem uma experiência de, principalmente no Canadá, acho que na Noruega, não sei, Uhum. das suas trilhas, né? Esse contato com a natureza, inclusive fotos maravilhosas que você já Nossa, compartilhou legal. com a gente. Conta um Uhum. pouquinho da onde vem esse chamamento de se entregar numa caminhada, às vezes toma dias. Provavelmente você não deve Uhum. ter lugar que não tem, não deve ter, não deve pegar internet ou o celular de uma maneira fácil, assim, você acaba ficando Sim, é verdade. isolado mesmo. Inclusive, talvez tenha que Uhum. falar um pouco sobre segurança nesses lugares, né? Até para a parte Uhum. animal, Sim, não que a gente está acostumado em São Paulo, que é roubo humano, ali é animal mesmo, natureza, né? animal mesmo, é verdade. Exatamente. É E falta de por que humano, né? isso? O que que te chama? Como é que é isso? Porque quando fala assim é meio assustador, né? Quando quem ouve de Uhum. primeira, né? Pô, você vai ficar lá no meio da floresta, andar. Como é que é? Conta para nós, Leite. De onde vem esse chamamento? Então, então, é engraçado que quando eu estava no Brasil, né, eu saí do Brasil, acho que eu tinha 22, 23 anos. E pelo menos no Brasil, pelo menos na educação que a gente teve, os meus pais sempre tiveram receio ou medo, né, de se eu saísse fora de casa, se eu fosse mais novo. Olha, cuidado com quem fala com você, cuidado com quem tenta vender alguma coisa com você, ah, toma cuidado com roubo, assalto. Era mais ou menos esse tipo de precaução que eles davam, né? E eu assistia filmes quando eu era pequeno, filmes americanos, né, de gente que estava assim no meio do mato, num deserto. Eu falei, poxa, olha essa liberdade. E começou por aí. Começou com um filme, eu não sei o nome, eu esqueci o nome do filme agora, do Charles Bronson. O filme é violento, lógico. Ele sai matando todo mundo. Mas no filme, ele escapa, ele sai de um lugar, ele cruza a montanha, ele cruza outra montanha, vai pela floresta. E eu devia ter uns 14, 15 anos quando vi esse filme. Bom, o fato dele ser violento, tá, deixa de lado, mas eu fiquei mais admirado pela liberdade que ele tinha. Ele estava fugindo, mas ele podia cruzar a fronteira, subir montanhas. E o filme inteiro eu pensava nisso. Poxa, que legal seria se eu tivesse essa chance. Pelo menos no Brasil, tá, você tem morros, montanhas, mas eu tinha muito mais contato com a família, com amigos, era difícil para mim sair. Falar, vou sair daqui de São Paulo, eu vou ter que achar uma montanha e vou no meio do mato e a minha mãe vai ficar tranquila. Sabe, meus pais vão falar, tudo bem, vai, volta na semana que vem, vai estar tudo bem, né? Claro, a vida acontece, né? Eu fui para a Noruega. Primeira coisa que eu fiz na Noruega, eu peguei um mapa de Stavanger, que é a cidade que eu estava. Eu falei com os meus tios. Meus tios estavam mais interessados em mostrar a cidade. Olha, é aqui que você anda de lugar X para o lugar Y. É aqui que você vai daqui para lá. Eu falei, ah, tá, mas espera aí, o que que é essa área verde toda? Ah, essa aqui é uma área florestal. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu peguei a mochila, enchi de lanche, né?
Eu saí um pouco do mapa, eu fui até a beirada da cidade onde eu estava, levou mais ou menos, uma cidade pequena, meia hora, 30 minutos, 35, eu já estava na beirada. Eu peguei um mapa, uma bússola, e falei, bom, agora eu quero ver se eu chego nesse outro ponto aqui do verde do mapa. E chegando lá, eu quero ver se eu acho o meu caminho de volta. Eu achei até o lugar e voltei. E quando eu saí do lugar, eu já estava sem celular. Na época não tinha celular, não tinha nada. E para mim foi, acho que uma das melhores experiências que eu tive na Noruega, essa liberdade, tá? Um outro fato também, os meus pais não sabiam, mas meu pai já tinha falecido. A minha família não sabia muito da minha história na Noruega, porque, bom, ele está começando a vida dele, está aprendendo norueguês, mas eu não precisava dar satisfação, explicação. Olha, gente, eu vou sair do mapa hoje, né? Eles vão ficar preocupados. Mas eu posso ir sozinho e voltar sozinho. Quando eu voltar, ninguém vai estar me esperando. É uma, não era uma alegria, lógico, né? Não é bom você chegar em casa falando não tem ninguém lá. Mas era aquela falta de preocupação. Eu sabia que não estava deixando ninguém preocupado, né? Eu falei pro meu tio, falei, olha, eu fui até aqui, ó. Eles se juntaram, pegaram o mapa de novo, e falaram, o Leif foi até aqui. E para eles foi, caramba, a gente nunca fez isso, né? Quanto tempo levantou? Ah, foram 4 horas de passeio, mas mato. Bom, cheguei com a calça toda arranhada, né? Fui cortando graveto até chegar no lugar. Eu cheguei no topo de uma montanha mais ou menos baixa, abri minha mochila, comi meu lanche e eu vi os barcos passando, barco pescador, né? E para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu nesse período todo da Noruega. E eu queria fazer mais e mais isso. Aí tal, o tempo passou, eu fui para Toronto, tentei começar minha vida lá. Conheci minha esposa, Ô, Leif, né? só um detalhe para o pessoal conectar, assim, Uhum. entender. Vocês têm ascendência norueguesa, né? Você tem família, Sim, tios lá, né? O que talvez sim. facilitou esse negócio. Vou sair de São Paulo, vou para Noruega, né? Porque para Ah, nós no sim, Brasil sim. aqui não Sim. é tão. Só o pessoal entender essa relação, Claro, porque para claro. Não, você foi claro. meio que automático, talvez, ir para a Noruega primeiramente, né? Foi automático, porque eu tinha um passaporte, né? A gente sempre teve o passaporte norueguês, meu pai era norueguês, e eu sempre tive esse sonho de ir para a Noruega, porque tinha neve, tinha floresta, e uma economia que eu gostava também. Falei, poxa, eu vou tentar lá. E eu fiz isso, né? Passei uns 8 meses, foram só 8 meses na Noruega. E aí você acabou indo para o Canadá, teve algum. Antes, Foi esse leap é, aí? Como é que foi esse. antes do Canadá foi Estados Unidos. Eu fui para a Flórida, fiquei 2 anos Porque na foi Flórida. assim, a gente já estava na Flórida nessa época, ele foi para Noruega e a gente foi para Flórida. Eu já estava lá, já estava morando e tudo mais. Aí minha mãe e o Christian foram para lá e a gente estava muito preocupado com ele, porque ele estava sozinho, morando sozinho, estava tinha os meus tios lá, ok, né? Hum. Mas a gente sempre muito preocupado dele estar sozinho, o inverno vindo, aquela coisa toda. E aí você foi trabalhar para o governo lá de Stavanger, né, Lê? Trabalhei no hospital e como se fosse um office boy, né? Foi o primeiro trabalho oficial que eu peguei mesmo na Noruega. O primeiro foi no restaurante, depois eu fiz um trabalhinho aqui e ali, mas o primeiro que eu peguei do governo mesmo foi no hospital, de office boy. Conta aquela experiência do paciente terminal que você precisou ir para o Canadá. Ah, sim, era um câncer de pele, que ele tinha um câncer raro de pele, e em Toronto tinha um medicamento novo, era uma medicina experimental ainda. E na época estava tendo SARS em Toronto, né, no Canadá. SARS teve aquela, não, lógico, não bloqueio de viagem como teve no COVID, né, no COVID-19, mas o pessoal tinha um receio mais ou menos de ir para o Canadá por causa do SARS. E eles me ofereceram no hospital. Falaram, olha, se você quer ir para o Canadá, você pega o medicamento, nós vamos pagar a viagem, hotel e mais um dinheiro aqui. Você passa uns 3, 4 dias, pega o medicamento e volta. Lógico, né? Foi. Quando eu fui para o Canadá, eu cheguei em Toronto, adorei. Eu gostei da cidade, falei, poxa, é uma cidade grande, tem muita coisa para fazer aqui. E na época eu já não estava mais pensando em tanto em natureza, né? Eu queria pegar um trabalho e achar um lugar fixo para mim. E peguei o medicamento, voltei para a Noruega e passou acho que um tempo, bom, um total de 8 meses. Quando chegou no sexto mês, eu já estava conversando com meu irmão, com a Karen, de talvez me mudar para a Flórida. Tinha uma solidão, existia uma solidão, né? Era uma mistura de solidão e eu não estava alcançando a meta que eu queria alcançar na Noruega, que era de ter um trabalho. Falei, poxa, eu arrumei um trabalho que eu realmente gosto,
conhecendo pessoas que realmente me dou bem, eu estava sozinho, né? E nesse caminho todo, conversando com a família, falou, poxa, eles estão lá, eles têm trabalho, né? Então, por que não? Aí eu tive essa mudança. Aí foi da Noruega para a Flórida e fiquei 2 anos lá, né? E daí para o Canadá, como é que foi o agora o. Canadá foi uma Essa da medicação, ex-namorada. você foi para o Canadá, pegou medicação, teve essa situação Isso, e o foi governo bancou medicação. tudo, né? Que é um O negócio governo interessante, bancou né? tudo, é. Bancou Tudo. Para tudo. um medicamento experimental para um cidadão comum na Noruega, né? Isso é interessante, Sim. Isso, esse destaque, né? é, Esse cuidado, né? esse cuidado. E eu agradeci, falou, poxa, obrigado pela chance, né? Falou, não, tudo bem, me deram todo o itinerário, falou, olha, tá aqui a farmácia, tá aqui o lugar, você vai até ali. Quando você chegar na imigração canadense, leva essa carta. Pronto. Se é problema, eles ligam pra gente aqui. Aí tá, aí passei por tudo. A única pergunta que eles tiveram na imigração, por que que você não tem mala? Você está vindo só por 4 dias, por que que você não tem mala? Aí eu só mostrei o papel. Ah, tudo bem, tudo bem. Eles ligaram para a clínica, realmente, eles já estavam esperando, meu nome estava lá, tal. Aí tudo bem. Aí eu fui para um hotel, conheci a cidade, dei uma bela volta lá, voltei para a Noruega, né? Mas eu já estava pensando, falei, poxa, eu não me sinto tanto em casa, né? E aí teve a conversa da Flórida, acabei indo para a Flórida. E ele, Fábio, tem uma coisa interessante do Leif. O Leif, ele é muito simples e minimalista. E minha cunhada aí dele encontrou uma esposa, minha cunhada, que é exatamente como ele. Eles Igual. põem uma mochila nas costas e eles viajam o mundo. E o mais legal dele é que ele não gosta de lugares, né, cheio de turistas, ele gosta de lugar local, para conhecer a cultura local, a comida local. E eles põem uma mochila nas costas. Eles não são de carregar mala nem nada. Ele fala assim: a gente não precisa disso. Então, é uma Não, coisa muito e interessante. não compramos presente, né? Ou quando a gente vai para algum lugar, não compramos lembrança. Imã de geladeira, camisa. Lógico, não tem problema, né? Cada um faz o que gosta, mas é, se a gente quer levar uma lembrança, eu tiro foto. Eu gosto de tirar foto do lugar. Pronto, essa é a minha lembrança. A É, gente é não um tem hobby segredo. dele, é um É uma hobby foto. que já rendeu prêmio lá em Alberta. Ganhou um prêmio Eu lá, ganhei melhor um prêmio também. fotografia, ganhou. Foi uma revista entrou em contato com ele. Então, olha, depois, Fábio, vale a pena colocar o Instagram dele, porque as fotos são. Eu vou mostrar algumas aqui Vamos. para você. E, Obrigado, E obrigado. na Flórida você não chegou a explorar muito ali na natureza, né? Você Não. acabou. Flórida Ali foi. foram 2 anos Você de trabalho. só. Eu não nem fui para praia. Foram só em Orlando. Furacão! Você pegou vários furacões lá, vai. Peguei três ou quatro. 13 tomou uma bela de uma picada de aranha. Você ficou Tomei mal. também. Ficou muito mal. Fiquei mal. Essa foi Esse a foi, lembrança da Flórida. Pô, pelo menos esse não foi o foi, jacaré, né? O Não, não foi o Gator, né? Gator. É. né, esse Mas foi o trabalho também, um dos mais interessantes que eu peguei na Flórida, foi num resort, né, no hotel. E quando me chamaram para trabalhar, eu falei, olha, tá aqui esse trabalho, o pagamento era melhor. Só que o seu trabalho é matar aranha de segunda a sexta. Você vai matar aranha, cobra, se você encontrar, mas é mais aranha. Tá, como é que funciona? Bom, são 5 prédios. Quando você chega na segunda-feira, toda a sacada dos prédios já estão formando teia de aranha. Então você pega essa vassoura e você mata as aranhas com a vassoura. Bem-vindo à Sério mesmo. Flórida. É. Eu falei, caramba, mas por que não é veneno? Não, não pode ser veneno porque tem criança, né? É um resort. Então tem gente que tem alergia, o cheiro do veneno, né? Então você tem que fisicamente pegar as teias de aranha, os ovinhos lá de aranha e ir matando. E quando você vai para terça-feira, é outro prédio, então você passa um dia inteiro no prédio. Quando você chega de volta na segunda-feira, aquele prédio já tem um monte de teia. Eu fiz isso acho que por 4 meses, até que eu levei a picada da Brown Recluse, que é a aranha marrom, né? Uhum. E aí tá, o médico falou, olha, você teve uma chance, né? Se você demorasse um pouco, os seus órgãos talvez já iam parando. Foi uma picada bem aqui na testa. Aí, Ele se caramba, transformou, foi uma coisa horrível. foi Horrível, feio, foi mesmo. foi feio. E ele falou, olha, tenta não levar outra picada, porque se você levar outra picada, a reação do seu corpo pode ser mais forte, né? Bom, depois de acho que 4, 5 dias eu voltei para o trabalho, que era o trabalho que eu gostava mais também.
Mas, bom, né? aí no final você deixou as aranhas para trás, Deixei, né? E eu deixei, acho, né? e Aí daí você acabou indo explorar a natureza mesmo, aí foi Canadá que acabou foi o Canadá, foi o realmente Canadá. Por abrindo o causa de currículo uma, mesmo, né? Com profundidade. isso, por causa de uma ex-namorada, eu fui para Toronto, né? Deixei Orlando, fui para Toronto, fiquei 3 anos lá. Não deu certo o relacionamento com ela. Trabalhei direto em Toronto. Aí eu conheci minha esposa. Aí conversando com ela, tivemos essa conversa. Olha, tem um amigo meu que trabalha em Alberta. Em Alberta eles estão estourando de trabalho lá, né? E conversei com minha esposa. O que você acha? Ela falou: vamos lá. Ela se desfez do trabalho dela. A gente pegou as malas, pegamos o carro, a gente foi pelos Estados Unidos, né? Cruzamos a fronteira, fomos lá para o Michigan e tudo mais. Dakota do Norte, Montana, aí a gente subiu. Aí nós fomos até Edmonton, que é a cidade. Estamos aqui já desde 2012, né? Desde 2012. E aqui é bom, porque nessa parte da natureza, bom, 4 horas de carro, 3 horas e meia mais ou menos, eu estou nas montanhas. Aí já é o cartão postal do Canadá, já é aqui, Eu vou né? começar a compartilhar, porque eu acho Uhum. que vale a pena as pessoas entenderem o que que você tem de natureza. E eu acho que vale a pena, Leif, você ir contando dos seus acampamentos, da sua paixão pela natureza, e principalmente, ele sempre gostou muito de acampar no inverno, porque ele Isso sempre que é o disse mais que... louco, né? Porque o inverno É, é lá, o inverno, que não, em temperatura chega Edmonton, o lá? que que chega lá? Lê aí. Menos 40, Meu menos quarenta e Deus. cinco, né? E você Eu acampando na cheguei a pegar barraquinha. com a barraca, né? Comprei a barraca no Amazon, paguei Pô. É um urso, $10 é na um barraca. urso. Não, a barraca é especial, não. Não é tão especial. Ela é para inverno, né? Ela é para inverno, Tá. mas entre questão de qualidade é uma das mais baratas, mais simples que tem. E tem barraca que você paga 1.500, 2.000, 4.000, 5.000. A minha eu paguei, acho que 150, Nossa. né? Barato, barato, E né? muita neve também, né? Nós estamos falando. Bastante neve, bastante neve. Aqui quando neva, a gente fala de inches, né? Que é da polegada. Polegada. Vai, uma polegada, mais ou menos uns 2 centímetros, mais ou menos. Bom, chega até quase que 1 metro, quase que 1 metro de neve. E quando vai acumulando, né? E não derrete, vai acumulando e vai subindo. E por que o inverno? Não seria mais fácil no verão ou, nas estações Isso, intermediárias? essa que é a diferença, porque no verão a natureza é diferente do inverno, é bem diferente. Tá? No verão você vê pássaro, você vê o verde, o céu, é liberdade, você está lá de fora, normal. No inverno é o silêncio, você já não escuta tanto pássaro, e é o ar frio, aquele ar seco, né? Parece que você escuta qualquer ruído que tiver numa montanha, qualquer outro lugar, e você não tem no sinal, não tem música, não tem no nada, você passa num lugar assim, vai, -20, -25, você faz uma fogueira, fica lá quietinho, é uma outra sensação do que o verão, né? No verão é ali, você pode estar no meio do mato lá, você fez a trilha de 3, 4 horas, chega no lugar, pôs a barraca, tudo certinho. No inverno, principalmente no inverno, eu não acampo em parque nacional, eu acampo no mato mesmo, bem no mato. É que eles chamam de Crownland, que é a terra da rainha, né? Crownland é uma terra aberta, onde você não pode construir casa, mas você tem o direito de ir, fazer o que quiser e voltar, né? Então você pega um mapa e o celular geralmente não funciona, não tem sinal nesses lugares. E você fala, bom, eu vou para ali, né? Eu aviso a esposa, aviso todo mundo, olha, eu tô aqui no mapa, eu vou ficar nesse lugar. Eu vou ficar uns 3 dias, depois volto. Se eu não voltar até a noite, começa a ligar, né? Eu só vou ter sinal quando eu chegar aqui. Depois dessa linha, tem um sinal de volta, aí ela pode ligar e mandar mensagem. E já aconteceu, que eu cheguei e tem 25 mensagens, né? Onde você estava, como é que tá, eu queria saber como é que você tá, e a Brenda fica preocupada também. É, Então, eu ela tento não vai, ela fazer gosta de muito, acampar às vezes, né? Mas ela alguns gosta, lugares mas no ela não inverno, arrisca, no inverno não, não. né? No É. inverno, ela queria ir uma vez no inverno, eu falei, não, porque no inverno você sofre, é sofrimento. É frio o tempo todo, por mais que a barraca seja boa, o casaco e todo aquecimento, mas é o frio. O frio é 24 horas. Você está dormindo, você só tem essa parte da boca aberta, né, que está tudo coberto, mas começa a congelar aqui. Aí você vai virando. Então você dorme de 15 em 15 minutos. Você dorme um pouquinho, acorda e você vai se mudando.
O que salva é o café. Você toma um café na manhã, pronto, tem um pouco mais de energia, bastante comida, né? Para você manter a caloria, mas não é uma coisa que eu recomendo para todo mundo. E Olha, por não que vá esse mesmo. sofrimento, Leif? Por que que você vai no inverno mesmo? Porque você falou, pô, é sofrimento. Nem trago minha esposa porque eu sei que é duro. E por que É você duro. repete? Por que que você vai, então? O que que Essa é uma, acontece essa lá? é uma E pergunta. você está desconectado de todo mundo, ou seja, é perigoso, é visível que é perigoso, né? Um acidente pode acontecer, né? Você falou da Flórida, da aranha lá, um acidente pode acontecer, escorregar numa Pode. trilha, e você não tem condição nem de alguém te Aconteceu. resgatar. Não, então vamos chegar lá. Então, Mas por que que você faz isso? Onde está? É um risk seeker? O que que é? Está buscando perigo? É a sensação de isolamento? Porque, em teoria, ficar isolado é sofrimento. Mas o que que acontece lá que te atrai, que você fica? O que que você encontra lá? Fala para nós. olha, na primeira experiência que eu tive, não deu certo. Eu tinha uma barraca de Three Seasons, então o frio ele entrava e passava por baixo. Eu não tinha um sleeping bag que era próprio, não tinha um sleeping pad que era próprio, É uma manta protetora O que vai isolamento. debaixo É, o do saco isolamento de do solo e o dormir. saco. É. Aham. eu não tive, então eu não conseguia dormir. Né? Falei, bom, não vou conseguir dormir, não tem como. E a primeira coisa que eu fiz, abri a barraca, velho, acho que era 2 da manhã, aquelas estrelas e tal, eu fiquei sentado, falei, poxa, eu vou ter que voltar, eu não vou conseguir dormir. Eu tenho que pelo menos tentar dormir um pouco. Mas eu não vou ficar 2, 3 dias sem dormir aqui também, porque aí você fica desorientado. Ô, E Leif, um detalhe também que você me chamou a atenção. O tempo de noite lá é maior também, né? Vocês estão quase bem nos. maior, É, bem maior. No inverno vai o sol já desaparece lá pelas 4h30 e ele aparece de volta umas 8h30, 9 da manhã, mais ou menos, né? Então no até inverno para deslocar, andar, você tem um tempo menor de visibilidade, né? bem menor, bem menor. E primeira vez não deu certo, a segunda vez também não deu certo. A segunda vez foi quando eu tive hipotermia, né? Que eu saí da barraca, eu estava desnorteado, eu ficava andando em volta do barraco. Eu falei, poxa, eu pensava, o que que eu estou fazendo aqui fora, né? Eu tinha que estar dormindo agora. Aí eu comecei a dar aquele clique, né? Falei, bom, deixa eu fazer a fogueira. E essa foi a parte do sofrimento, né? Esse sofrimento físico. Só que quando eu realmente consegui ter um pouco de conforto, o mínimo de conforto, que falou, bom, eu comi bem, eu estou aquecido o suficiente e não tenho fome, não tenho sede e agora não tenho sono. Eu não preciso fazer nada, eu já tenho a madeira aqui cortada, tenho tudo pronto aqui para o dia. Eu lembro que eu sentava, eu faço isso, eu sento assim numa madeira, vai num tronco, fico lá sentado e me vem na cabeça tudo que não me vem na cabeça no ano inteiro, que é o passado, o presente e o futuro. Tudo que não acontece. Quando eu acampo no verão, quando eu estou em companhia, eu posso estar sozinho no trabalho, posso estar sozinho no lugar, todos os pensamentos que eu tenho, principalmente no inverno, são diferentes de tudo. Os sonhos que eu tenho no inverno são bem diferentes do que qualquer sonho que eu tive. E a sensação de estar sozinho, mas a sensação de que alguém está olhando para você também. Eu nunca me senti 100% sozinho. Eu estava assim num vácuo. Poxa, não tem ninguém aqui. Às vezes eu me sentia mais observado ali do que dentro da cidade. Observado por quem, Leif? É, explora um pouquinho mais. Que sensação é essa? Uhum. Que conexão é essa? É transcendente ou é realmente a natureza ali, como diretamente falando? Eu diria transcendente. Eu diria transcendente. Né? Eu acredito em Deus. Né? Eu faço oração. Mas as orações, os pensamentos que eu sempre tive no inverno, principalmente sozinho, sempre foram bem diferentes. E eu mesmo ali, sozinho, que eu falo, poxa, não tem ninguém, eu não consigo ver ninguém por aqui, não tem. Eu não escuto um som, não vejo uma luz de fogueira perto de mim, nenhum sinal, não escuto carro. Eu me senti observado ainda, né? Talvez olhando para cima, para os lados. E não era uma observação de animais, falar, deve ter um urso aqui. Não era uma observação de medo. Eu falava sozinho, né? Eu sempre conversava sozinho. Falava, bom, Leif, agora vamos lá, vamos fazer o café, vamos fazer uma fogueira. Vamos dar uma volta ali. Vou tirar uma foto daquela montanha. Vamos lá, vamos lá. Como se dizendo, olha, tem alguém aqui, né? Eu sempre falei no plural, vamos, olha, o que você acha da gente fazer um café agora, né? Isso explica E o quando, Wilson do filme, do Náufrago? pode ser,
Da bolinha que ele tinha que fazer o Uma Wilson lá para conversar. bolinha. Mas ali ele precisava de alguém para conversar, ele tinha aquela pessoa como objeto ali, né? Você Como não, você objeto. falava, você fala, você não precisava de um objeto, você está sozinho, mas não está. Você fala com vamos, Eu não é falava um objeto em si. É. isso, eu falava com ar, né? Vamos dizer, com ar. E eu sempre conversava. Falava, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. O que que você acha disso? Aí eu parava e começava a pensar do passado. Das coisas boas, ruins, das ótimas, as péssimas. Não punindo as péssimas, né? Mas pensando, falou, poxa, realmente teve uma mudança do que aconteceu aqui, do que está acontecendo agora e do que eu quero ver lá para frente. Raciocínios que vão acontecendo, principalmente quando eu estou ali sozinho, que não acontece em qualquer lugar que eu estou aqui na cidade, né? Inclusive, voltando naquela história de quando eu tinha 15, 14, 15 anos e vi o filme lá do Charles Bronson Cruzando as Montanhas, toda essa filmagem que teve nas montanhas foi exatamente aqui, foi aqui em Alberta. E uma das montanhas eu acampei ali perto. Falei, poxa, será que eu me trouxe aqui pelo que eu queria viver, né? Com esse vivenciamento que eu vi no filme, será que aconteceu isso aqui comigo? Não estou fugindo de ninguém, né? O filme era violento, estava quieto lá. Mas eu tinha um rifle do lado, por proteção, fazendo café, e uma hora eu fiz o café e falei, poxa, parece que ele fez isso no filme também, que ele fez o café nesse buraco aqui. Ele fez um buraco, colocou a lenha, porque estava ventando bastante, fez o café ali. Falei, pô, é verdade, acho que ele fez isso. E eu pensando, falei, caramba, eu tenho 40 e poucos anos, se manifestou talvez, pode ser, né? Eu Talvez você foi buscar. nunca tive sonhos assim, eu quero ter uma Ferrari, quero ter isso, eu quero ser grande. Mas o que eu tive de manifestação de coisas desde que eu era pequeno, com coisas simples, né? Parece que foi acontecendo ali, com coisas simples, olhando para a natureza. Poxa, eu estou sozinho aqui no meio do mato, como eu realmente queria estar, né? Ele sempre teve uma coisa interessante. O Leif, a gente brinca, eu e o Christian, a gente sempre fala assim, ele foi adotado, ele não é nosso irmão. Ele sempre teve essa conexão muito grande com a natureza. É muito interessante isso. Você uma vez falou que também a natureza é muito melhor para fotografia, né? Que você tem É no assim, inverno um céu muito diferente. É o hobby dele, né? A né? fotografia. E ele sempre foi uma criança que ele gostava de ler muito e ele não usava energia elétrica. Ele pegava um lampião a querosene, ele ia para o Ah, quintal, sim. sentava do lado do nosso cachorro e ficava lá lendo. É. E ele sempre foi muito simples nisso. Eu acho que ele sempre se encontrou nisso. Então, Uhum. até para nós, a gente fala assim: nossa, eu não vivo sem um banho quente. A gente brinca e fala isso. Mas ele nos ensina muito. Vai me emocionar Ah, agora, viu? imagina, não. Muito. E, e é engraçado isso, né? Até o banho, você estava falando, né? De estar isolado. E aí você estando lá, está conectado, passa 3, 4 dias. E a dinâmica do dia, como é que é? É pensando, é batendo fotos, como a Karen falou, você tem esse hobby, né? É tudo, é um pouco de tudo, né? Conforme eu vou vendo alguma coisa, vou tirando foto, faço bastante caminhada, trilhas, né? Falava, tem um canyon, tem um canyon aqui nesse lugar que tem duas paredes de pedra, eu vou caminhando ali no meio, tudo de gelo, então os ângulos, as cores do gelo, a cor do céu, eu vou ali, Eu vou tirando foto. começar a compartilhar um pouco as fotos, Lê, enquanto você vai contando, porque aí as Tá, pessoas podem entender um pouco melhor isso que você está falando. E olha, tá. todas as fotografias, elas não foram geradas por inteligência artificial, nada. Não, São fotografias de autoria dele mesmo. Por isso que foi premiado, né? Eu falo que tem uma boa lógica aí, tem uma questão aí, né? E a uhum. gente sabe, deixa eu ver se eu Não, consigo lógico. aqui. Deixa eu Uhum. compartilhar aqui. Ok, peraí. Então, assim, eu acho que vale muito a pena mostrar para todo mundo do que a gente está falando, para as pessoas conseguirem entender o que é isso. E uma coisa também, só para eu não esquecer também, quando a gente falou do banho, né? Depois que você Uhum. acampa, opa, então, depois que você acampa por Vou pôr aqui para 3, 4 você. dias, principalmente no inverno, né? Quando você chega em casa e a primeira coisa que você faz, você abre a porta, você sente aquela coisa física, né? Fala, poxa, a porta está aqui, eu tenho a chave. E você entra e tem aquecimento na casa.
Poxa, tá quente aqui. Eu tenho um sofá, né? Tem uma cama. Eu entro no banheiro, acendo, né, acendo a luz, tenho um interruptor, eu tenho uma tomada. Nossa, eu tenho sinal do celular. Como a gente está conectado. E todo o conforto que a gente tem, em inglês a gente fala take for granted, né? Que Não dá valor, né? não dá valor, não dá valor, É, né? não dá valor. Aqui, ó, até falando um pouco. Esse é um dos Uhum. acampamentos no inverno, né, Lê? Esse foi um deles. Um Esse deles. foi o que deu errado. Esse foi o que deu certo. Esse deu errado. Esse deu errado. Esse eu tive Esse... hipotermia Ah, mas olha a e barraquinha, parece um pedaço de Nossa, pano. barraquinha. pois é. Barraquinha. É fina, bem fina mesmo. Ela só protege do vento. Essa aqui já era Né? melhor. Essa é a mesma barraca, só Ah. que é diferente porque eu estava em cima do gelo. Ele acampava em cima do gelo, lago congelado. Ele dizia, você É, falava que era mais difícil para os lobos chegarem, né? Porque às vezes escorregava, então eles. Era isso? eles não chegavam lá, né? Eu não via bicho, animal chegando lá. Quando eu estava na floresta mesmo, você escuta, né? Eu tinha um rifle, eu tinha um calibre 12 do lado. Falando, não vou atirar no urso por nada, mas eu tinha uma proteção, né? E o bom de você dormir no gelo é porque ele é plano. Sempre que eu acampava na neve, era tudo irregular, né? Eu sentia uma bola de neve no meu ombro e nas minhas costas, mas no gelo não, era plano. Eu escutava o lago se rachando à noite. E era um som de. Bom, o som do lago rachando, formando aquela rachadura, é como se fosse um tiro a laser num filme. Sabe aquele pium, aquele tiro de laser. Eu escutava o eco da rachadura. Então eu colocava a cabeça no gelo, aí, e passava a noite toda escutando esse lago rachando, que era a diferença de temperatura, né? Então quando ele rachava é porque estava esfriando mais, mas embaixo d'água ainda a temperatura não estava tão fria ainda. Uhum. Mas o melhor acampamento que eu tive foi exatamente no gelo, né? Isso no verão, isso aí já Esse no aqui verão mesmo. já não tem a neve. Agora, olha esse céu, gente. Isso aqui não é inteligência artificial. Depois Não, até quem tiver dúvidas pode perguntar que câmera você usou, que lente, que você que se, sim, tem. né? Dou toda a informação. Isso aí foi. A olho nu era isso, era praticamente isso. Aí você fala, né? Você não estava sozinho. É como se alguém sempre Não, estivesse te observando, né? não. Porque E eu ali aí, no ó, tripé, tirando foto, Ah, eu tinha uma Aurora. foto ali no a tripé. aurora. Ele vê a aurora da casa dele, do quintal dele. A Dá última pra que ver. teve agora, que teve em vários lugares, ele mandou cada fotografia do quintal dele. Mas é Assim, diferente ver dessa área remota da onde você está, que é mais Sim. populoso. Assim, você vê mais forte, né? Porque na cidade tem a poluição de luz, né? Então você está na cidade, tem aquela poluição de luz. Quando você está no mato mesmo, na floresta, é puro, aquela luz vem pura mesmo, você vê com estrela e tudo mais. E é mais bonito, é bem mais bonito quando você está na floresta mesmo. E olhando essa agora vamos. imagem, cara, que você Fala. passou, Uhum. realmente, né? Fiquei aqui maravilhado, porque talvez. Porque é aquela pergunta que a gente sempre faz, né? Acho que todo mundo, se não fez, vai fazer, né? Quem eu sou, para onde eu Sim, vou sim, e da onde eu vim, né? sim. Talvez sentado olhando para aquele céu, não tem como não parar para pensar nessas três perguntas, né, Leite? Sim, sim. Se não é o suficiente para emocionar, pelo menos te faz pensar a noite inteira. E aquilo lá deve ter sido umas 3 da manhã, 2 ou 3 da manhã. Eu tive um momento, eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada lá fora. Porque eu vi na barraca, eu via verde, eu vi uma luz verde na barraca. Eu falei, poxa, deve ser a aurora boreal. Aí, quando eu abri, eu vi aqueles fachos de luz, né? O tripé já estava lá fora, aí eu coloquei um casaco, coloquei a câmera lá em cima e fiquei lá. Acho que fiquei 1 hora tirando foto, né? E mudava. Aquela visão da aurora, de 3 em 3 minutos mudava a cor, mudava a posição da aurora. E eu ali, tirando foto, né? Então eu nunca me senti sozinho, nunca. Acampando no inverno, ou no verão também, mas o inverno era mais forte, me dava a sensação de que tinha alguém lá comigo, né? Aí eu vou entrar agora em outra seara. Ele tinha um cachorro, o Thor. Thor era um Assim, Great Dane, era um dinamarquês preto, lindo, grande companheiro dele de alguns acampamentos. E, e ele foi com você em acampamentos de inverno, alguns. Teve uma vez que ele foi. acampou numa reserva de lobos, que aí não podia nem levar arma, não podia levar rifle, ele teve que avisar
a gente chama de rangers, né? Que é a guarda florestal, a Uhum. localização onde você ia ficar, né? E aí ele ainda grava os sons dos lobos uivando e manda depois pra gente. Eu falava, nossa, o que que é isso? Mas é É. uma. O lobo tem um problema, né? Ele pode atacar, não é, Leif? Apesar de não deve ter muitos Ele relatos, mas pode. é um animal que tem que tomar cuidado, né? Você pode virar a caça dele, Tem que né? tomar cuidado. Tomar cuidado, principalmente quando ele está em grupo, né? Quando é um ou dois já é perigoso, mas quando ele está em grupo, aí sim. E quando você escuta lobo à noite, você não dorme. Eu não dormia. Eu dormia com uma. Principalmente nesse lugar, eu tinha uma faca. Eu ficava com a faca do lado. Se viesse alguma coisa perto, pelo menos tinha um mínimo de proteção. Um mínimo, né? Mas não era. Bom, foi bonito, valeu a pena, mas eu não dormi. Praticamente não dormi, né? E E aí eu aí, acordava de manhã, né? Olhava em volta, via um monte de pata de lobo em volta da barraca, né? aí ele teve uma experiência com os lobos, aqueles 3 lobos, e o Thor estava com você, né? E, Eu não lembro, não foi nesse acampamento, mas aquele não, filme Renegade, do Leonardo DiCaprio, foi uhum, gravado também lá, nessa região, foi, né? foi. E aí, Fábio, para você ver como as coisas são conectadas, não importa onde você está, sempre tem alguém conectado com você. E quando ele diz, Uhum, eu não estou sozinho, eu acredito muito nisso. Eu fui assistir esse filme, fui ao cinema assistir. E era um final de uhum, semana que eu sabia que ele tinha ido acampar no inverno. Eu passei o filme todo angustiada, mas muito mal, muito mal. E aquela cena uhum. em que o urso ataca, né, o Leonardo DiCaprio, eu olhava aquilo e eu falava assim pro meu marido, eu falava assim, eu preciso falar com meu irmão, eu preciso falar com meu irmão, eu preciso falar com meu irmão. Bom, saí do cinema, mandando mensagem, nada, e não conseguia conectar ele, nada, e aquilo foi me dando uma angústia, uma angústia, uma angústia. E aí, no dia seguinte, quando ele sai de lá, que você tem o sinal de celular, eu não sei se você lembra disso, você me manda uma mensagem e eu, a primeira coisa, eu falo, graças a Deus, está tudo bem. E me via ele na cabeça. E foi justamente um dos acampamentos e que ele escorregou, ele caiu, não foi? Numa uma Ah, sim, parede de sim. 3 metros e você quebrou o braço, Quebrei o braço, é. sozinho. É, Imagina se fosse uma perna, é. né? Na verdade, eu usei a barraca como torniquete. Essa mesma barraquinha vermelha. Eu peguei os gravetos dela, né, que são as tiras, pus no braço, enrolei o braço com a barraca. E o rifle eu usei como cajado, né, para andar no gelo lá até chegar no carro. E um caminho que seria mais ou menos 1 hora, mais ou menos, da barraca até o carro, levou acho que 2 horas e meia. Eu parava, esticava o braço, né, ajeitava a barraca, eu ficava lá andando com o rifle, né? E levou esse tempo. Aí eu cheguei no carro, tudo bem, joguei tudo no carro. Aí fui dirigindo até uma cidade chamada Rocky Mountain House, mais ou menos 1 hora, né? Por sorte foi o braço esquerdo, então eu estava com o braço direito dirigindo. Mas por sorte foi o braço. Se fosse a perna, bom, aí ia ser difícil. Agora a experiência dos lobos. E o que que você Uhum. aprendeu com isso? Então conta aí como é que foi essa história do Thor. É, então, eu tinha levado o Thor, levei a comida dele, a água, eu tinha deixado do lado de fora a comida, né? Isso foi o principal erro, que eu deixei perto da barraca. Então, quando eu estava na barraca, já pronto para dormir, eu escutava pegadas de lobo, e era som de cachorro grande, né, em volta. E A o Thor, reação do Thor. ele ficou uma bolinha, ele ficou quieto. E Ele era um tremia, dinamarquês, né? não muito grande, ele ficou enrolado, que nem um casulo, e ficou quieto lá, tremendo. Aí falou, poxa, não tá frio, mas ele estava tremendo. Eu escutava aquilo lá. A única coisa que eu tinha era uma calibre 22. Eu sempre levava calibre 12, eu tinha uma calibre 22. Falei, poxa, 22 não vai fazer nada, né? E, por sorte, comeram a comida dele, tomaram a água dele e foram embora. Cheiraram a barraca e tudo mais. Eu sentia, né, em volta da barraca, Você aquele chegou a abrir, conflito. você chegou a ver os lobos, né? Peguei, eu abri, ele estava mais ou menos uns 5, 6 metros, grandes. Um deles era cinza, tinha uns meios esbranquiçados, um cinza. O outro eu não lembro muito da cor, mas eram três. Mas o cinza era grande também. Mas eles estavam lá quietos, né? E Mas depois você foram correu embora. risco aí, se for analisar Ah, agora. correr. Porque se eles quisessem mesmo atacar, eles seriam. Estavam em três, né? No máximo tinha uma faca e uma calibre 22. Então não ia dar muito, né? Não ia fazer muita coisa.
mas eu vi a reação do meu cachorro, que ele estava quieto. Ele não estava latindo, tentando atacar nem nada, ele estava quieto. Como se ele soubesse, olha, estamos em perigo aqui, né? E O animal, né, denuncia muito, porque o animal, a gente perdeu essa conexão com a natureza até pela vida urbana. Mas uma uhum, coisa que me vem é que você contando isso do Thor, do seu cachorro, que percebeu o perigo, né, como você falou. uhum, Eu lembrei que naquele tsunami que teve na Indonésia, 2005, Sim, 2004, sim. praticamente nenhum animal não domesticado morreu, né? Porque eles uhum. perceberam que teve alguma coisa estranha, o tremor de terra, e eles Eles sentem, procuraram um lugar mais alto, né? Assim, e- porque o bicho Sim. sentiu. Então, eles e, sentem. e é isso que você busca lá, Liv, porque você acaba se conectando, né? Você desconecta, né? Que você falou agora, não leva celular, não pega sinal, para buscar essa Uhum. sensação que só tem quando tá lá. E qual a Só quando tá importância, lá. e qual a importância disso para você? Você acha que pode falar para aqueles que nem eu? Eu tenho alguma experiência com isso, mas não chega aos seus pés. Mas aquele que era Não, os imagina. médicos vão ouvindo a gente, que estão no ambiente urbano, hospital, maluquice, trânsito, é, horas sem dormir dentro de um plantão, né, lidando com Uhum. doença, problemas aí da Uhum. família, como você também já teve, brigas aí amorosas, problemas emocionais. Quão importante é Uhum. isso, talvez, para a gente lidar melhor e se conhecer? Tenta Uhum. traduzir para a gente aí um pouquinho o quão é válido e por que que você mantém isso até hoje. Lógico, lógico. Uma forma fácil de explicar o que você acha importante hoje não é tão importante. O que você não acha tão importante acaba sendo importante. E quando eu voltava do acampamento, eu tinha esse reverso. Que a gente está nessa, nessa máquina, né? De trabalho, de expectativas e objetivos, relacionamentos, ah, pessoas. Cada pessoa tem um comportamento diferente, reações diferentes. Uma reação boa que teve hoje, amanhã já não é tão boa. Nível de preocupação do que é importante e que não é. Ficando sozinho por um tempo. Lógico, eu não estou falando que todo mundo tem que ir no meio do mato e ficar lá por 3, 4 dias, mas pelo menos a experiência que eu tive. Quando eu voltava de lugares assim, né, da floresta, eu chegava, o que eu dava muita preocupação realmente não era tão válido. E aquilo que eu não dava muito valor era o que eu sempre tive ali do meu lado que estava me ajudando. Então, me dava parece que me trazia de volta para o compasso. Falei, realmente, acho que é essa direção que eu tenho que seguir. Depois de um ano, você já esquece, já está lá tudo corrido, acampava de novo, né? No verão, no inverno, que dá essa descansada. Você não tem o celular, isso é uma coisa fantástica também, quando você não tem conexão de internet. É a sua mente que vai te dando a diversão. Você se diverte com aquilo que você faz, com o que você pode fazer, né? Então, eu não posso ver vídeo, não posso fazer nada. Se bobear, não posso nem escutar música, não tenho sinal. Tá, mas o que eu faço aqui? Né? Então, qualquer atividade que você vai fazendo vai te dando aquele ânimo. Olha, legal. Coisa simples, né? Eu fiz uma fogueira. Vou fazer uma janta aqui. Vou preparar a fogueira, fazer a janta. E chega à noite, você olha para o céu, vê as estrelas. Pronto, simples. E com o tempo vai passando na cabeça o que é importante, o que não é. Onde você jogou mais as preocupações que não tinha que ter jogado. Né? Onde você perdeu mais tempo, talvez. Uhum. E isso que eu digo, eu nunca estava sozinho. Né? Nunca me senti sozinho. E até agradecia, falou, poxa, eu não tinha pensado dessa forma. Realmente, depois de um dia e meio aqui, eu tive uma conclusão do que eu devo, não devo fazer, ou de como eu devo fazer, né? E, em primeiro lugar, cortando a internet, cortando o social media, né? Você deixa de lado. Quando eu estava com a Brenda, realmente, as conversas que eu tive com a Brenda eram conversas de filosofia, né? Filosofia. A gente fazia perguntas assim que não fazia na cidade. Né? Depois de 2, 3 dias no mato lá, eu falei, caramba, né? E me vinham coisas na cabeça, ela fazia perguntas, falou, poxa, a gente sempre se deu bem na cidade, mas aqui parece que parece que somos escritores, né? A gente faz perguntas mais sérias, né? E, mas eu Você, recomendo, pelo menos ter um tempo sozinho, para fora você Ali, acha? Oi, desculpa, fala, Karen, fala. mas só aproveitar Imagina. ali, Lei, você acha que é onde você se conhece? E aí, por se conhecer sim, melhor nessa paz, você consegue manifestar, você consegue interagir, ver talvez as maravilhas nas pequenas coisas,
da sim. natureza e talvez não valorar tanto o que é vendido, o que é Comercial, vamos supor, né? comercial, que é o capital, essas Sim, coisas, e você valoriza realmente a coisa mais simples. Você acha que é ali que você se sim, conhece, até o que você é, o que você deseja, o que eu quero para minha sim. vida, o que eu não quero para minha vida. Você acha que esse isolamento ele é importante para você, Ele é, para ele manifestar o que traz angústia, que a gente não sabe perdido, o que eu faço, com quem eu fico, para onde eu vou, o que eu sim. trabalho, se eu trabalho menos, viajo, vou ter filho, não vou Uhum. ter filho, aposento, não aposento. Esse é o momento de se conhecer e fazer essa. Exatamente o momento porque não tem distração, né? A distração é você mesmo, né? Eu chegava a pontos que eu escutava meu coração bater. E eu, durante o dia, eu sentado lá, eu falava, poxa, ou no caiaque, né? Tava no meio do lago e eu escutava meu coração bater. Poxa, eu estou escutando a minha respiração, né? Não tinha distração. Quando você tem distração é fácil, porque É o de um momento dia já presente, né? É o tal do mindfulness, presente, talvez seja, né? É o momento presente. presente, que durante o dia, um dia mescla com outro dia, né? Tem semanas ou meses que eu passo aqui, eu já não sei mais o que é segunda ou sexta, né? Você vai trabalhando, vai fazendo um monte de coisa todos os dias. Mas momentos assim que eu tive praticamente acampando, ou quando eu vou na floresta, né? Eram presentes, eram momentos que você falou, poxa, eu tô aqui, eu tô agora, eu tô no presente, né? Eu não tô pensando agora no dia seguinte, eu não tô pensando ontem mais, eu tô aqui agora, né? Aí eu começo a sentir meu corpo, as mãos, falo, poxa, olha só, né? E parece que o tempo para, né? Nesse momento, você consegue perceber tudo aquilo que você tinha colocado sua energia e que era totalmente desnecessário? Coisas Sim, que você se preocupava à toa, que você fala, nossa, isso não tem essa magnitude toda? 100%, 100%. Momentos assim que eu falava, olha, eu realmente, eu gastei muita energia com isso, e eu tenho toda essa energia que eu posso me mudar para cá, que eu posso mover isso, né? Que nem eu falei, o que era importante de repente não é, Uhum. entendeu? Como a gente sabe, durante o trabalho existem pessoas, conflitos, reações, né? E aquela energia que a gente gastava tendo um conflito, uma conversa que não era tão afiada, de repente depois de uma semana acampando, falou, poxa, da onde que começou aquela discussão que eu nem lembro? Por quê? Por que que teve aquilo? Né? E olha, eu tô bem. E eu sempre tive, pelo menos eu sempre tentei ter, né, um afeto por todos, respeitar todo mundo. Eu nunca tive inimigos, mesmo que talvez alguns possam me ter como inimigo, vamos dizer. Mas eu sempre tentei ver a pessoa como um irmão, que talvez não gosta muito de mim, vamos dizer assim, né? E acampando, parece que eu volto com um amor um pouco maior, entendeu? Se alguém tentar fazer alguma coisa contra mim, eu ainda falar, vamos tomar um café. O que você acha? Vamos tomar um café. E durante o café, a pessoa desabafava, conversava, chorava, contava a história toda. Ó, desculpa, Leif, que eu falei aquilo. Né? Imagina, estamos aqui. Né? Se um dia alguém fizer isso com você, faz o mesmo. Né? Toma um café. Né? Então, me dava mais sensação de paz. Eu sempre trouxe paz de acampamento. Sempre trouxe. Parece que as lembranças que eu trago de viagem, principalmente acampamento, né? Eram lembranças de paz, que eu voltava no trabalho, eu via aquela máquina, todo mundo lá numa engrenagem, e eu já aos poucos me engrenando, mas eu ainda estava naquela paz. Essa paz vai durando ainda, né? Depois de um mês, a paz já vai embora, mas você se lembra como foi bom, né? Você já está na máquina, né? Então, Mas essa é a você prova de que a gente precisa desse Desse reload, né? tempo, Desse né? refresh, porque precisa. a máquina vai, por mais que a gente seja forte, ou seja mais descolado, ou sou mais de boa, não tem como escapar, né? Vai te pegar. Não tem como, Então é não tem como. importante, você que é um cara que já tem esse perfil mais leve, mais do bem, mais de boa, easy going, até você, com um ano, já se contamina, tem que fazer o retiro mesmo, né? Tem que fazer. E não precisa ser um lugar específico, né? Eu estava, acho que há 2 anos atrás, eu fui para Miami, né? Eu fui para Flórida, ver a família, e um dos passeios que eu fiz com a minha esposa é vamos para Miami. Bom, Miami é movimentado, né? E tá, deixei o carro lá no lugar, a gente foi pro hotel, bem na praia mesmo.
e acho que estava 35 graus ou 40 graus positivo, tava calor, bem calor mesmo. E eu falei com a Brenda, falei, vamos pra praia então, né, já que tá calor, vamos lá. Eu fiquei 1 hora e meia, 2 horas, acho que na água. E a Brenda falou, caramba, você ficou parado. A Brenda entrava e saía da água, ela tomava sol, entrava e saía. Quando ela se esquentava, ela entrava na água, ficava um pouco e voltava. Ela falou, você ficou 1 hora parado, olhando para o mar, eu só via a sua cabeça ali, né? A onda vinha, chegava no seu pescoço e voltava. E você ficou parado 1 hora. O que você ficou pensando? Eu falei, não, não foi 1 hora. Ela falou, foi 1 hora e meia. Ah, não foi. Foi 15 minutos. Eu falei, não, foi 1 hora. Eu me desliguei. Eu me desliguei. Eu lembro que eu vi um golfinho, um bebê golfinho na minha frente, passando, e passava aqueles aviões em cima com propaganda, né? Da Sunkist, né? Tomava para tomar suco, o que seja. E um monte de gente na praia estava movimentado, tinha bastante pessoas, mas eu estava quieto lá. E eu tive a mesma conexão. Me passou na cabeça um monte de coisa boa, lembranças boas, uma conexão de que eu não estava sozinho, e mesmo tendo tanta gente em volta, minha esposa bem atrás, mas que tinha alguma coisa ali. E eu tive essa 1 hora e meia parado lá. Eu fiquei queimado daqui para cima, né? Isso que eu ia falar. Mas só também para trazer, acho que até efeito de ilustração, porque senão a gente fica aqui sugerindo que a pessoa tem que ir para um retiro obrigatoriamente. O próprio Leif já qualificou que Não. dentro de Não, Miami, Sim, você lotado de gente, consegue, ele, né? exato. E então, até meu caso, aqui que eu já falei para quem me acompanha, quando eu fazia ultramaratona, eu treinava, vou gosto de correr, vou correr 1 hora, falava, hum, essa corrida de 1 hora é onde eu limpava minha cabeça e aonde eu encontrava, às vezes, soluções para alguns problemas que estavam me rondando e eu já Uhum. tinha tentado solucionar e ele isso, brotava na minha cabeça correndo, né? isso, É, verdade, eu verdade. também tinha uma conexão com o remo, canoagem, né? Hum. O canoeing também me limpa bastante a mente, né? Ah, ele faz E bastante o Leif também. fazia, agora eu tô mais, né? É, não, Mas ele só para lembrar, faz. cada um tem os. Agora, tem um colega meu que é ler. Se pegar uma literatura, um romance, o Uhum. ato de ficar lendo, aquilo vai trazendo a limpeza mental Trazendo, para ele, Um né? animal de estimação Outros são também, meditando mesmo, também, né? Sentar e meditando. meditar, né? Então, também. e lembrar, por exemplo, até relato, tem um livro do Tim Ferriss que conta o Tools of Titans, que eu recomendo, um livro muito legal do Tim Ferriss. Uhum. E um dos entrevistados é o Schwarzenegger, e Uhum. a meditação dele era a musculação. Então, quando ele estava lá Nossa, fazendo né? a musculação dele, treinando pesado, era ali que ele meditava. Então, dava essa Tá. impressão do mindfulness que a Karen, o flow, né? Sabe de flow, né? Que dá, que Isso. é o cara falou, treinou 1 hora e meia, mas pareceu que foi meia hora treinando só, É, né? o É importante é se verdade. desconectar, precisa, de O alguma tempo forma, para, né? O né? E o tempo para. Leif tem uma coisa interessante, quando ele começou a trabalhar para o governo do Canadá, né, com manutenção dos hospitais, tal, da região de Alberta, perguntaram para ele, né, onde você queria ter o seu escritório, o seu head office, né? E Uhum. a escolha dele foi no hospital psiquiátrico, que para nossa surpresa, falava assim, não, mas não tem outro lugar, nossa, né? Poxa vida, olha, né? Enfim. Mas aí eu Uhum. entendi que não, e que essa conexão do que nós somos, o que cada um pode ser, o que pode acontecer com qualquer um de nós, com alguém próximo, e a relação que ele tem lá dentro é incrível, até com os próprios pacientes, Uhum. alguns, né, de algumas alas, Isso. a paciência que ele tem de conversar, de entender, de escutar. Uhum. Eu acho que ele aprendeu isso também. É. Fala um pouquinho dessa experiência para gente, rapidinho, que eu sei que a gente sabe que você tem que ir. Não, tudo bem, não, tudo bem. Quando me ofereceram do hospital e falaram, olha, Leif, tem várias áreas de hospitais, qual era que você quer mais, né? Claro, o hospital psiquiátrico, que onde foi a entrevista. Falaram, olha, mas é o seguinte, aí eles começaram a explicar. A gente tem pacientes desde uma depressão simples até criminosos que mataram pessoas e estão ali, estão presos, é a prisão federal, conectado com o hospital psiquiátrico, né? Você tem o seu foco aqui, você vai entrando nas áreas, e você chega lá, você faz a manutenção, mas tem toda essa área de paciente, né? Desde pessoas como eu e você, que estamos tendo um dia ruim, vou passar um dia aqui. Tudo bem, vai lá, toma um café, conversa com o médico, até gente que vai passar a vida inteira. E tem muita coisa que acontece que assusta muita gente, né? Não, não, tudo bem, né? Vou tentar, me dá uma semana, deixa eu ver o que que é. Se não for para mim, talvez me dá uma outra área. Muito bem. E na primeira semana eu já vi, poxa, eu não sabia de nada, nada de mental health, né?
de saúde Saúde mental. mental. Uhum. Saúde mental. Eu achava que sabia um pouquinho, né? No primeiro 2 ou 3 dias lá no hospital, eu falei, pô, eu não sabia de nada. E te dá uma lição de vida, né? Porque você vê pessoas ali da minha idade que o que faz, a pessoa fica lá sentada e vendo televisão. E não pode sair do prédio. E a pessoa vai ficar no prédio a vida inteira. E crianças com um corpo de 50, 60 anos, né? E a liberdade que eles têm de sair do quarto e tomar um café e voltar. É a mesma liberdade que eu tenho de sair, pegar um avião e ir para Miami e voltar. É a mesma alegria para eles, né? Quando eles saíam do prédio, iam para o parque, brincavam um pouquinho e voltavam, eles estavam felizes, assim, que eu pensava, poxa, tão pouco, tão simples. Eles estão bem felizes que eles vão lá, ver uma fogueira e voltar, né? E te ensina muita coisa, né? São crianças, né? A parte que eu gosto mais são dos pacientes que estão lá faz muito tempo, vão ficar a vida inteira. Eles são inocentes. São crianças, então você conversa com eles como crianças, né? É como crianças, né? Eles têm uma Como idade crianças, mental infantilizada, né? Infantil. utilizado, né? E o que você está fazendo? Olha, essa parede está torta, vou consertar ela. Como é que você vai consertar? Ah, eu vou desentortar, né? Você explica o mais fácil possível, né? Posso Uhum. ajudar? Olha, você pode ficar aqui comigo. Ah, legal, eu vou ficar aqui com você, né? Às vezes dava um capacete, né? E a pessoa ficava lá com o capacete, olhando, todo feliz, né? Não, tô tomando conta aqui do lugar para você. Aí eu pegava um pincel, olha, segura esse pincel, tá? Ó, você quer pintar essa parede? Tá. Só dava uma pincelada na parede, pronto. Parecia que tinha dado um carro para a pessoa. Alegria, você fala, poxa, olha aí, né? E então eu me adaptei bem, muito bem, né? Você vê coisas sérias, né? Coisas bem sérias lá, que dá pena, né? A mesma coisa também, um cara da minha idade vendo um monstro na frente, né? Tendo um ataque lá, que ele tá vendo um monstro vindo atacar ele, e as enfermeiras em volta falam, olha, fica calmo, você está aqui com a gente, né? O medicamento vai funcionar daqui a pouco, mas fica aqui. E o grito, o medo dele, como se realmente ele estava sendo atacado, tinha alguma coisa grande vindo para atacar ele. E eu ali do lado, né? Uhum. Eu não sou médico, não sou enfermeiro, nada, mas com o tempo você entende. Depois de 5, 6 anos no lugar, os médicos vão explicando mais ou menos, né? As enfermeiras falam, olha, esse paciente ele tem esse problema, esse tem esse problema, né? Então você vai entendendo um pouco mais. E a sorte que a gente tem, né? A sorte que a gente tem. Eu sempre achava que, olha, a gente tem que dar valor para a saúde, né? Tem muita Uhum. gente com câncer, com problema no coração. Olha a sorte que a gente tem. Mas eu nunca dei muita importância para a saúde mental. E imaginando vir um monstro vindo atacar a pessoa e não tinha nada na frente. Que medo era esse, né? A gente tem medo de situações, né? Ele estava vendo realmente uma coisa séria vindo para ele. E te ensina, te dá uma lição de vida grande lá, né? Eu gosto, por isso que eu gosto. É sério, tem dias que são leves. Você está no meio de um parque cheio de criança lá, você está leve. E dias que Uhum. são mais pesados, que você tem que parar um pouco, falar, não, deixa eu dar um tempo aqui, né? Você Dar uma acha que respirada. tudo, você acha que os dois ambientes, agora, vamos fazer um paralelo aqui, tá? A natureza, o isolamento, aquela Uhum. paz, né? E de repente um local desses onde você tem um limiar muito delicado ali, que é a saúde mental. Você Sim. acha que de uma forma ou outra, o mais importante é parar e aprender com isso? Ah, E ver sim, o quanto às vezes a gente se preocupa com coisas que não deveria se preocupar, exato. né? É, E quando o você está, contrário também, né? Às vezes tem coisas que a gente deveria dar mais valor e a gente também não dá, né? verdade, né? Eu lembro de um paciente que ele falava, ele estava chorando, e vinha uma enfermeira para conversar com ele, né? Eu estava fazendo um trabalho, né? A enfermeira veio, o que que você está chorando? E ele parou, e naquele dia eu tive que parar, colocar as ferramentas de volta lá e sair um pouco, né? Uhum. E ele falou, a minha vida inteira, ele falou que nem adulto, ele sempre foi com aquele cérebro de criança, né? Ele falou como se fosse o maior adulto ali, né? A minha vida inteira foi nesse prédio. Eu vou passar minha vida inteira nesse prédio. O meu sonho é querer sair daqui e trabalhar, ter uma vida normal, de dirigir um carro, de ter uma namorada,
sabe, de fazer uma viagem. Eu não consigo sair desse prédio. E ele chorava, chorava. E ele deve ter seus 34, 35 anos, né? Forte, saudável, mas a parte mental dele bem danificada, né? E a enfermeira começou a chorar também, deu um abraço dele, né? Ah, mas você está em casa aqui, né? Não se preocupa não, você está em casa, a gente toma conta de você, né? Vamos sair para dar uma volta, então. Uhum. Mas aquele sentimento de sorte, tanta sorte que eu me sinto até culpado, né? Porque a gente vai pensando amanhã, o que que eu vou fazer amanhã, mês que vem, Uhum. pegar uma viagem, fazer isso, aquilo. E ele, realmente, as coisas básicas que a gente tem, ele estava ali. Ele falou, poxa, eu não posso ter nada, eu não posso ter uma bicicleta, não posso sair desse prédio, né? E te ensina muito, né? Uau. Então, nem todos os dias são leves, mas tem dias que você para, né? Tive um cara que estava trabalhando comigo também, ele parou, respirou, olhou assim para mim, eu vi uma lágrima nele, eu parei também, falei, não, vamos tomar um café, né? Vamos tomar um café. E a gente saiu, ele falou, pô, realmente, né? A gente sempre, ele estava querendo fazer o financiamento do carro dele, pensando, poxa, olha esse cara, coitado, né? Tudo que ele foi desabafando ali, nós fomos ouvindo, te ensina muita coisa, né? É saber escutar e saber enxergar, né? Talvez com Saber, os olhos da alma, não com lógico. os olhos humanos, né? Aí quando vem um paciente desse, lógico, você sorri. Tem um paciente que me abraça o dia inteiro. Sempre que eu vou lá, ele me abraça. Os enfermeiros falam, não, não, deixa ele. Ah, tudo bem, vai, abraça. Como é que você tá? Tudo bem, tal, tudo bem. Dá meia hora, volta de novo, ele me dá outro abraço. Tá? E abraça, nossa, ele é o cara que mais abraça lá. Eu recebo acho que 15 abraços por dia dele, né? Muito bom, 15 muito por dia, bom. né? Então, assim, você vê coisa séria, mas também você vê uma leveza lá que você, poxa, não existe lá fora. Tem dias que eu me sinto melhor lá dentro do que do lado de fora, É, né? tem que ver, né, o que cada um consegue trazer, né? Às vezes uma pessoa mais agressiva, alguém que não te respeita, tantas coisas aí a gente vê, corrupção, etc. É o que você falou, talvez tenha um pouco mais de paz lá dentro, de verdade, Ah, né? Um pouco mais de verdade do que lá isso, fora, né? Você encontra bem muito mais, mais bem mais. verdade, né, dentro de um local desses do que às Uhum. vezes nesse mundo que é maluco que a gente vive de Yeah, verdade, né? yeah. Falando dessa Maluco e forma falta, agora. né? É, Maluco e falta, talvez isso, né? né? Maluco e falta. Poxa, Não, É isso aí. Nossa, belo relato final, hein? Caramba, essas coisas. imagina, Leif, obrigado aí pela sua presença, de imagina, não, coração. obrigado, obrigado. Uma conversa E foi legal, muito obrigado. rico, exatamente, fugindo um pouquinho da temática direta para o médico, mas acho que é isso aí. A gente lida com a alma humana, tem que entender que isso sim, para é todos importante nós. para a gente poder evoluir, não é isso? Uhum, Lógico, exatamente. lembra que a gente não está sozinho, ninguém está sozinho, né? Exatamente. Então tá bom, ficamos por aqui, obrigado e até a próxima. Muito Imagina, obrigada, obrigado. viu?